Boa noite, pessoal. Dando prosseguimento aqui, eu vou compartilhar o material, aquele material primeiro aí da aula de hoje. Vocês têm aula com o Edvantes, que a aula do Edvantes está boa, online. Até hoje a gente não teve nenhuma. Ou eu não fui, sei lá. Ah, vocês não, ele dá aula para vocês ou não? Dá sim, já teve 2 aulas já. Entendi. Faltei as duas, então. Apareceu aí, né, não, gente? Eu fui em uma, só que eu acho que eu tava meio doida. Apareceu aí, né? O material. Então, vamos voltar. Nós paramos... Acho que dá para a gente voltar de procedimento aqui, para vocês não perderem nada. Só tinha parado em revisão. Deixa eu só finalizar aqui. Pronto. Então, vamos lá, gente. A gente está, então, estudando aí Direito Coletivo do Trabalho. Nós estamos dentro do capítulo de Acordo e Convenção Acordo Coletivo do Trabalho, capítulo 7º da nossa apostila aí e da nossa ementa. Vimos aí alguns pontos já, né? Não vou poder voltar, porque tem um trecho já bem considerável. E vamos retomar aí de procedimentos relativos à convenção coletiva. Lembrando, gente, não tem como começar a aula se não passar a fazer aquela recapitulação, principalmente quanto à distinção de acordo e convenção coletiva. Isso aí tem que saber na ponta da língua, principalmente para a prova da ordem, para vocês não sofrerem nenhum tipo de prejuízo ao realizar o exame. Primeiro, professor, o que é acordo e o que é convenção coletiva? Lembrando, gente, acordo coletivo de trabalho nada mais é do que ajuste realizado entre sindicato dos trabalhadores de um lado e sindicato das empresas de outro lado. Então, acordo coletivo é a participação de uma negociação coletiva com a formalização de um instrumento com normas feito por um sindicato de um lado e a empresa do outro lado. Diferentemente da convenção coletiva, que nada mais é do que o ajuste realizado entre sindicato dos trabalhadores de um lado e sindicato dos empregadores do outro lado. Então, isso tem que saber na ponta da língua. Por quê? Porque é objeto de avaliação o tempo todo na prova da ordem. Muitas questões, eles não vão ficar fazendo a diferenciação para você entender se tem a participação do sindicato ou não. E eu estou repetindo exaustivamente nas nossas aulas, sempre começo, desde que a gente começou a falar de negociação coletiva, eu faço essa distinção para a gente não cair nessa pegadinha durante as provas da ordem, certo? E do professor também, né? Quanto aos procedimentos, como são os procedimentos de uma convenção coletiva, de um acordo coletivo? Bom, a gente mencionou que existe uma série de procedimentos. Primeiro, tem que haver uma convocação. Nessa convocação tem por objetivo a análise desse acordo ou convenção coletiva, que será votada pela Assembleia. Certo? Nós vimos aí que essa convocação é feita pelos dirigentes sindicais, dirigentes dos sindicatos de trabalhadores, e ela é feita de que maneira? Primeiro, a gente tem uma primeira convocação e depois, caso não seja atingido o quórum, haverá uma segunda convocação. A primeira convocação, ela exige 2/3 de presença dos associados da entidade, ou seja, 2/3 dos membros do sindicato devem estar presentes para a gente poder fazer primeiro, tem que estar presentes para votar e segundo, tem que haver a votação dos mesmos para avaliação daquele acordo ou convenção coletiva. Então, a gente mencionou na aula passada, vou pegar a nossa caneta aqui, em primeira convocação, 2/3 dos associados da entidade, certo? Para fins de convenção e dos interessados no caso de acordo coletivo. No caso de não ser atingido esse quórum de 2/3, haverá uma segunda convocação. Como eu disse na aula passada, essa segunda convocação não necessariamente tem que ser realizada
em dia diferente ou mês diferente. Normalmente, na prática, a segunda convocação ela é realizada na sequência, ou seja, de 1 a 2 horas depois da primeira convocação, se verificado que não atingiu o quórum suficiente, passa-se a segunda convocação, onde aí a exigência se torna menor. Nós exigiremos apenas 1/3 dos associados, no caso de convenção coletiva, ou dos interessados, no caso de acordo coletivo. Então, segunda, 1/3. Ainda mencionamos que nos acordos aí nos acordos e convenções coletivas de entidades associativas que normalmente têm um número elevado de associados, ou seja, aquelas sindicatos fortes, onde existem mais de 5.000 associados. Isso aí normalmente a gente verifica no trecho Rio-São Paulo, onde os sindicatos estão mais fortalecidos. A gente vai ter uma possibilidade de segunda convocação da participação da exigência apenas de 1/8 dos associados em segunda convocação. Toda essa previsão aqui está no artigo 612 da CLT, que é o trecho que fala de direito coletivo do trabalho, certo? Então, para que haja essa garantia, para que haja validade dessas convenções e acordos, tem que haver a exposição perante a Assembleia Geral dos Sindicatos e observado esses quórums, certo? Existe ainda algumas situações quanto à necessidade de voto, né? A questão da exigência de voto, a gente vai estudar mais à frente, mas ele é definido, inclusive, dentro do estatuto do próprio sindicato. Agora, uma coisa que é obrigatória, independentemente de estar prevista em estatuto ou não, é a questão da obrigatoriedade da publicação do edital de convocação. Porque é através do edital de convocação que a gente vai conseguir chegar a comunicar aos trabalhadores, aos associados e aqueles que têm interesse sobre a possibilidade do acordo ou convenção coletiva, certo? Tem uma pergunta aqui. Está muito grande o zoom do material? Deixa eu diminuir aqui. Melhorou mais? Está muito pequeno? Não precisa, professor, só diminuir na tela para quem quiser maior ou menor. Mas está dando para enxergar? Tá. Então tá. Então, seguindo, gente. Como havia dito, né, essa a questão de procedimento de convocação. Então, é obrigatória a convocação, 2/3 em primeira convocação, 1/3 em segunda convocação e 1/8 para aquelas entidades que tenham mais de 5.000 associados. Resumindo, é isso. Respondendo à pergunta do Alan, a gente viu que a aula passada existe o princípio hoje que se aplica dentro do direito coletivo, o princípio da especialidade. Antes, né, quando havia choque entre acordo... pode haver acordo e convenção coletiva dentro da mesma base territorial? Respondendo à pergunta dele, pode sim, pode haver um acordo e convenção coletiva. Ou seja, pode ter um acordo e convenção coletiva, por exemplo, dos professores, entre sindicato das empresas de ensino e sindicato dos professores. Faz-se uma convenção coletiva para todas as entidades de educação em Cuiabá. Como pode ainda, dentro dessa mesma base territorial, existir a possibilidade de um acordo coletivo entre o sindicato dos professores e uma empresa específica de ensino, como o ISEC, por exemplo. Então, haveria, dentro da mesma base territorial, 2 instrumentos coletivos, um acordo coletivo, uma convenção coletiva. Professor, havendo as duas, qual prevalece? Bom, em razão do princípio da especialidade, aplicado agora a partir da Lei 13.467 de 2017, que trouxe a primeira reforma trabalhista recente, né, desses últimos tempos, haverá, em caso de existência de acordo e convenção coletiva, a prevalência de acordo coletivo de trabalho. Por quê? Porque ela é mais específica em relação à convenção coletiva. A convenção coletiva ela vai reger toda aquela entidade, todas aquelas empresas de ensino dentro de uma mesma base territorial, no caso aqui que a gente mencionou, Cuiabá. No entanto, se for situação de acordo coletivo, haverá o quê? A aplicação daquela pactuação dentro exclusivamente de uma entidade de ensino, no caso, dentro do ISEC. Portanto, a gente está diante aí
de uma situação onde o acordo coletivo prevalece sobre a convenção coletiva. Isso foi alterado em razão da situação da legislação anterior. Por quê? Porque antes prevalecia o que era a norma mais favorável. Se o acordo coletivo fosse mais favorável, aplicava o acordo coletivo. Se fosse a convenção coletiva, prevalecia a convenção coletiva. Então, hoje, se cai em prova da ordem ou na prova do professor, em choque entre convenção e acordo coletivo, prevalece o acordo coletivo. Por que da alteração desse entendimento dos nossos legisladores e dos doutrinadores? O que acontecia muito, gente, né, não estou dizendo na questão da aplicação de acordo de convenção coletiva na área de ensino, mas nos demais setores da economia, existiam empresas que, em razão da sua deficiência e fragilidade econômica, elas não conseguiam cumprir as exigências da convenção coletiva. Ou seja, e aí elas faziam um acordo coletivo para tentar minimizar, né, ou tentar se enquadrar de uma forma que ela conseguisse cumprir as obrigações assumidas no pacto coletivo, só que ela não valia porque prevaleceria sempre a que fosse mais favorável. Então, o acordo coletivo, ele tem uma questão muito legal que ele vai tratar da questão dos direitos estabelecidos dentro de um único estabelecimento, dentro de uma única empresa, o que vai refletir mais a realidade, evitando aí, que empresas que não tenham tanta condição sejam obrigadas a assumir obrigações em convenções coletivas. Então, vou dar um exemplo, para vocês terem uma ideia. Antes, se o acordo coletivo prevesse um piso, ou seja, um pagamento mínimo dos trabalhadores de determinada categoria de R$ 1.100, e viesse uma convenção coletiva falando que o piso é de R$ 1.500, essa empresa ela não deveria aplicar a convenção coletiva, o acordo coletivo, e aplicar sim a convenção coletiva. Por quê? Porque a convenção coletiva previa um valor maior de 1.500. E muitas vezes essa pessoa não podia, essa empresa não tinha condições de arcar com essa situação e não havia o que ser feito, porque havia uma convenção coletiva. Diga, quem levantou a mão aí? Não vi. Alguém levantou a mão aí, mas pode perguntar, tá? E quanto à convenção, ao acordo coletivo, né, a possibilidade hoje mudou. Por quê? Porque já que agora prevalece o acordo coletivo, dentro daquela empresa haverá aplicação daquele piso menor, ou seja, se estabeleceu que o valor mínimo é de R$ 1.100 dentro da empresa, não se aplicar-se-á o valor de R$ 1.500. Portanto, mudou. Por quê? Porque aí vai estar aplicando a norma de acordo com a realidade daquela empresa, sem obrigar que ela venha a cumprir, muitas vezes, exigências que não tivesse condições. Então, hoje, né, respondendo aí de maneira definitiva, e depois dessa explicação, Alan, prevalece, tá, Alan, a questão do existindo acordo de convenção coletiva, o acordo coletivo, certo? Dando prosseguimento, gente, a questão, né, falei para vocês que eu tinha paralisado para responder, a gente tinha falado que há exigência de edital de convocação para votação na Assembleia Geral de Convenção e Acordo Coletivo. Então, tem exigido edital de convocação da Assembleia, como marcado aí, certo? Então, não pode ser feito aí a votação de acordo com a convenção coletiva sem um edital de convocação, sem a convocação dos trabalhadores para debaterem e depois votarem sobre a possibilidade do acordo ou convenção coletiva. Então, a convenção e o acordo coletivo nada mais são do que resultado direto da negociação coletiva. Vejam o que a gente estudou, a gente está dentro do capítulo 7, né, do material que eu enviei para vocês e da nossa emenda. No item 6, a gente estudou exatamente o quê? A fase anterior, que é de negociação coletiva. A negociação, portanto, é uma fase prévia e do resultado da negociação coletiva, quando as partes chegam a um denominador comum, é o acordo ou convenção coletiva. Portanto, a convenção e o acordo coletivo nada mais são do que resultado direto da negociação coletiva, que pode ser atingido diretamente entre as partes contratantes e indiretamente com o auxílio de um conciliador. Por que isso? Porque muitas vezes pode haver, inclusive, participação do Poder Judiciário ou até mesmo do Ministério Público do Trabalho na tentativa de aproximar as partes, no caso, sindicatos ou sindicatos e empresas,
para tentar formalizar esse acordo ou convenção coletiva. Lembrando que o acordo e convenção coletiva, nós vimos que eles têm força de lei, apesar de terem uma formalização de contrato, ou seja, eles têm como natureza jurídica uma natureza mista entre contrato e norma, certo? Por isso que eles são obrigatórios depois de votados e aprovados. Mencionamos ainda o que? Não sei, nesse ponto eu já não lembro, na verdade, se eu mencionei, para dar validade ao acordo coletivo, exige-se o depósito perante o Ministério hoje Ministério da Economia, Secretaria do Trabalho, do acordo ou convenção coletiva. A partir do depósito, aí começa a valer esse acordo ou convenção coletiva a partir de 3 dias, ou seja, entra em vigor, só entra em vigência o acordo ou convenção coletiva 3 dias após o depósito, sem o qual, se não fizer o depósito, esse acordo de convenção coletiva não terá validade, gente. Então, o depósito ele é obrigatório, né? Ah, professor, mas e se já tem acordo de convenção coletiva em vigor? Só vai valer depois? Não, normalmente, esse depósito, a vigência 3 dias após o depósito, só ocorre normalmente quando é o primeiro acordo ou convenção coletiva. Quando já existem acordos ou convenções coletivas anteriores, o depósito ele apenas vai dar o quê? Validade ao novo acordo ou convenção coletiva e ele entrará em vigor no dia subsequente ao término do acordo ou convenção coletiva anterior, certo? Então, aí a gente tem uma situação que, via de regra, na primeira vez que está se realizando um acordo ou convenção coletiva daquele setor, daquelas categorias, ele terá vigência a partir de 3 dias do depósito. Para aquelas situações onde já há acordo ou convenção coletiva, ele passa a vigorar a partir do dia subsequente ao término do acordo ou convenção coletiva anterior, mas desde que haja o depósito aí dentro do prazo de 60 dias desse período aí da negociação, certo? Lembrando que é de fundamental importância a questão da publicidade, gente, desses acordos de convenção coletiva. O depósito ele tem exatamente por objetivo dar conhecimento, tanto às empresas quanto aos trabalhadores, da existência de um acordo de convenção coletiva. Além disso, além do depósito feito aí na Secretaria do Trabalho, haverá também a situação de que o sindicato, tanto os sindicatos trabalhadores quanto o de empresa, deverão deixar ou disponibilizar esses acordos e convenções coletivas em locais onde sejam fácil a visualização por parte dos trabalhadores. Muitos deles não são sindicalizados ou não comparecem a essas convocações e votações, mas mesmo eles terão direito aos benefícios. Porque, como a gente já mencionou, o sindicato ele não defende o interesse exclusivamente dos associados, mas sim de toda a categoria, certo? Não, ele é um registro. Você vai pegar o seu documento, o acordo ou convenção coletiva, que a gente vai ver na sequência, vai levar, né? Antes era físico, você levava lá na Secretaria do Ministério do Trabalho, agora a Secretaria do Trabalho, e depositava, deixava lá um instrumento desse, um acordo desse, ou uma convenção dessa, para dar publicidade. Agora, como existe essa possibilidade de ser feita dessa documentação através da internet, existe, né, um campo onde você vai fazer esse depósito de maneira eletrônica e ele vai surtir o mesmo efeito. Isso, é a entrega da documentação, né, junto à Secretaria da Economia, ou seja, você vai disponibilizar lá por 2 motivos. Para comprovar que houve acordo ou convenção coletiva, e 2, para dar publicidade. Então, 1, para exatamente verificar a existência e 2, para dar a publicidade, certo? Até porque, se não houver a publicidade, a gente falou que pode perder a eficácia desse acordo de convenção coletiva. Além disso, gera uma infração administrativa, ou seja, se for culpa do sindicato ou da empresa, eles vão ter que pagar uma multa em razão dessa infração, certo? Dando prosseguimento, lembrando que esse depósito ele não é de natureza judicial, ele é nada mais que um ato administrativo. Se apresenta como um ato administrativo de natureza vinculada, que tem como objetivo, como eu tinha dito, a questão da publicidade, né? A questão de a cláusula está certa, a cláusula está errada,
o acordo de convenção coletiva está bem feito ou está mal feito, não é, gente, incumbência da Secretaria do Trabalho, ou seja, do Ministério da Economia. Eles têm por única e exclusiva obrigação analisar sobre se foi feito ou não o depósito para a questão de publicidade. Então, se tiver uma cláusula, digamos, lá ilícita, irregular, inconstitucional dentro do acordo ou convenção coletiva, não vai ser o Ministério do Trabalho, de maneira administrativa, que vai fazer essa avaliação. O depósito ele tem finalidade administrativa, garantir a publicidade, depois do depósito, entra em vigência 3 dias após o seu depósito, e ainda pode gerar uma infração em caso de desrespeito. Mas ele não vai gerar nenhuma relação de natureza jurídica e também não haverá também a questão de avaliação se o acordo ou convenção coletiva está correto, certo? Isso aí é feito posteriormente, certo? Prazo de vigência, gente. O prazo máximo de vigência do acordo e convenção coletiva, acho que mencionei na aula passada, 2 anos, certo? Ou seja, a convenção não pode ultrapassar 2. Normalmente se faz o acordo de convenção coletiva com prazo máximo de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, totalizando o prazo máximo de 2. Como eu disse na aula passada, não confundir com o artigo 868 da CLT, que trata de sentença normativa. A sentença normativa terá um prazo de validade de 4 anos. Professor, o que é sentença normativa mesmo? Nada mais é do que as sentenças proferidas pelos tribunais do trabalho em análise de matéria de natureza coletiva, ou seja, se, por exemplo, se há uma discussão entre 2 sindicatos, ajuiza-se um dissídio coletivo, a decisão sobre esse dissídio coletivo, a decisão sobre a análise de um acordo ou convenção coletiva pelos tribunais regionais de trabalho, gerará uma sentença normativa. Sentença normativa essa que terá prazo de validade no máximo de 4 anos. Então, acordo coletivo, 2 anos, convenção coletiva, 2 anos, sentença normativa, 4 anos. Certo? Então, aqui, sentença normativa, 4 anos. Professor, você disse que o prazo máximo é de 2. Mas eu posso fazer um termo aditivo ou um próprio acordo coletivo elastecendo a mais de 2 anos? Gente, pode até existir isso dentro de um acordo ou convenção coletiva. Só que não haverá prorrogação e será inválida essa estipulação para prorrogar além do prazo máximo estabelecido pelo artigo 614. Ou seja, 614 estabelece 2 anos. Qualquer situação, termo aditivo ou qualquer cláusula dentro de qualquer acordo ou convenção coletiva que estipule prazo superior a 2 anos, essa cláusula será inválida. E, nesse caso, o acordo ou convenção coletiva valerá pelo prazo de 2 anos. Depois, não, certo? Questão de prorrogação. Como eu tinha dito, são válidas as prorrogações, mas desde que respeitado o prazo máximo de 2 anos. Revisão. O que é revisão? Nada mais é que a forma análoga de dissídio coletivo, a possibilidade de reavaliação do que foi estabelecido. O que é isso? Pode ser que os sindicatos se reúnam para uma revisão, ou até mesmo pode ser instaurado um dissídio coletivo de revisão para reavaliar algumas cláusulas que foram inseridas naquele acordo ou convenção coletiva. Muitas vezes, gente, essa questão da revisão, ela é iniciada através de movimentos grevistas, ou seja, muitas vezes o sindicato dos empregadores não querem fazer uma revisão. E aí né, o sindicato dos trabalhadores, não vendo outra alternativa em razão de uma alteração de uma realidade, pode exigir através de uma revisão por parte do direito do trabalho, por parte do Tribunal Regional do Trabalho, através desse dissídio coletivo instaurado a partir de uma greve. Certo? Professor, e o que é denúncia e revogação? Item aí que a gente vê na apostila. Gente, a convenção coletiva, como eu disse, ela tem um prazo determinado de 2 anos, sendo cabível revogação quando se tratar de ato bilateral, ou seja, estabelecemos aí para valer por 1 ano, mas podem as partes, de maneira bilateral, falar, não, vamos revogar esse acordo, não ficou legal, não, vamos formular um outro, vamos revogar o atual e vamos formular um outro. Pode? Absolutamente, né, que sim. Ou seja, pode haver sim a revogação, mas desde que seja um ato bilateral pelas quais as partes desejem desfazer, seja total ou parcialmente, o instrumento pactuado, o instrumento do acordo ou convenção coletiva.
A questão que não se admite é a denúncia. A denúncia é o quê? É uma das partes deixar de cumprir por iniciativa própria. Aí não é possível. Não se admite a extinção ou né, a deflagração ou a denegação de um acordo ou convenção coletiva por ato unilateral. Na verdade, tem que ser, como eu disse, por ato bilateral. Não foi os dois que pactuaram? Então, se quer revogar ou quer total ou parcialmente, tem que haver a participação e a conversa de ambas as partes. A denúncia, que é o ato de declaração de não cumprimento de maneira unilateral, isso não é possível em acordo ou convenção coletiva, pode gerar até o ajuizamento de uma ação judicial em razão do descumprimento de uma das partes. Eficácia territorial da convenção e do acordo coletivo, né? Via de regra, o acordo e a convenção coletiva eles serão aplicados dentro dos sindicatos ou da base territorial cuja representatividade sindical seja permitida. Normalmente, os sindicatos eles são por base territorial de um município. Então, normalmente, os acordos e convenções coletivas serão realizadas com validade dentro daquele município específico. Seja tanto para convenção, seja tanto para acordo coletivo. No entanto, nada impede, gente, que existam sindicatos, né, que apliquem o quê? Que tenham abrangência superior a um único município. Então, vou dar um exemplo. O Sindicombares aqui do Mato Grosso, ele é um sindicato, apesar de ser um sindicato, ele não ser classificado como uma federação, ele tem validade por todo o Mato Grosso, ou seja, ele tem representatividade sindical para fazer acordos e convenções coletivos em relação às empresas, né, representando os trabalhadores que trabalham, né, em lanchonetes, restaurantes e bares, com empresas ou o sindicato de empresas desse setor em todo o território do Mato Grosso. Por isso que é Sindicombares Mato Grosso, ou seja, dentro de toda essa base territorial. No entanto, via de regra, é a base territorial de um único município, mas nada impede, como eu acabei de dizer, de ser superior a um município. Né? O que a gente pode até mencionar, o que é comum, que ultrapassa até o município, é que Cuiabá e Várzea Grande, normalmente os sindicatos, eles abrangem Cuiabá e Várzea Grande. Só isso por si só já ultrapassaria a base mínima de um município. Ou seja, normalmente os sindicatos eles negociam com a base de Cuiabá e Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, e o que tivesse sido estipulado no acordo de convenção coletiva é aplicado aqui, como está aplicado para o outro lado da ponte, de maneira igualitária, igual isonômica, certo? Um ponto bem interessante. Professor, e convenção coletiva da administração pública? Até já foi objeto de pergunta em uma das salas, se existe a possibilidade, né? A gente até já conversou um pouco daquela questão que houve a greve lá no Nordeste, sobre, né, aquele ato onde o senador lá, né, pegou o trator lá e tentou patrolar a turma. E existe possibilidade de convenção coletiva com a administração pública? Primeiro, gente, uma discussão gigante nesse ponto, mas se cair numa prova, normalmente isso aqui cai em questão de segunda fase, não em primeira fase, até porque a administração pública ela está impedida de fazer qualquer negociação que venha a elevar qualquer valor financeiro, ou seja, não se estipula, normalmente, vamos pegar aqui, iniciativa privada, você quer melhorar o piso da categoria, o valor recebido por aquele setor, para aqueles trabalhadores, você pode, através de um acordo ou convenção coletiva, subir de 1.000 para 1.100, para 1.500, para 2.000 reais, sem problema nenhum, e as empresas vão ter que arcar, né, o que tiver sido pactuado. Sem participação, gente, nessa elevação de valores, nenhuma do Estado. E quando se trata da administração pública? Da administração pública, em razão do artigo 37 da Constituição Federal, não existe a possibilidade de elevação de valor ou concessão de qualquer benefício que venha a ter impacto financeiro sem lei. Então, toda alteração de piso ou valor pago a servidor ou setor que estão dentro da administração pública dependem de legislação específica,
não será possível, através de convenção coletiva, elevar, por exemplo, salário dos servidores públicos ou dos policiais. Não é possível. No entanto, se abre uma discussão, isso é proibido, isso aqui é pacífico, mas existe a discussão sobre a possibilidade de convenção coletiva para outras finalidades, para questões que não sejam financeiras, ou seja, situações onde existe a possibilidade aí de estipular um direito que não tenha reflexo econômico, certo? Então, o STF ele consagrou um entendimento segundo o qual o acordo coletivo e convenção coletiva são exclusivos dos trabalhadores da iniciativa privada quando se trata de questão econômica. Agora, vem se alterando esse entendimento para ser possível a aplicação de convenção coletiva à administração pública quando se tratar de questão aí não relacionada a valores, certo? Por exemplo, professor, pode ser estabelecido aí uma convenção coletiva para tentar reduzir a jornada? Pode até vir, mas aí se houver alteração de valores, aí depende de lei. Caso contrário, a convenção poderia ser aplicada. Então, hoje, né, tem sido superadas essas restrições contra as convenções coletivas da administração pública. Elas vêm sendo gradativamente aceitas, apesar de serem extremamente raras. Vocês não vão ver muita convenção, acordo coletivo, né, principalmente convenção coletiva, na área da administração pública. Por quê? Porque normalmente isso vai ter impacto financeiro. Se tem impacto financeiro, não pode ser feito sem que seja através de lei, sem que seja através de legislação específica, certo? Então, o artigo 39, via de regra, ele não estende a possibilidade de acordo com convenção coletiva à administração pública, vem se admitido apenas a questão jurisprudencial de maneira excepcional. Então, regra, não existe possibilidade de convenção acordo coletivo, certo? Existe sim a possibilidade de, através de decisões, através de jurisprudência em situações excepcionalistas. Então, em linhas gerais de política de ensino e administração, gestão de negócio do governo, também não podem ser objeto de negociação coletiva entre estados e sindicatos, certo? Então, as convenções e acordos coletivos terão maior eficácia quando empregados públicos de sociedade, economia mista e empresa pública. Por quê? Porque essas são reguladas pela CLT. E aí haveria possibilidade também de acordo ou convenção coletiva, mas mesmo nessas situações limitadas à questão não financeiras, certo? Professor, desculpe interromper. Tem como pedir para o Josimar desativar o áudio dele, porque está atrapalhando a aula? Deixa eu ver aqui. O meu? Opa. Oi, está me ouvindo? Vou desativar, Josimar, depois eu ativo de novo. Cortou o dele? Deu, né? Seguindo, gente. Aí um ponto de extrema importância agora que houve alteração com a reforma de 13.000, da 13.617 de 2017. Outro ponto de reforma que atingiu o direito coletivo. A questão da incorporação dos direitos estabelecidos na convenção e no acordo coletivo. Gente, existem 3 teorias que discutem até hoje a questão da incorporação dos direitos. Porque, como eu disse para vocês, o acordo da convenção coletiva, eles têm o prazo de 2 anos. Só que se discutia se esses direitos estabelecidos dentro desse acordo, se eles poderiam se incorporar ao contrato individual do trabalhador, apesar de serem estabelecidos de maneira coletiva, se haveria essa possibilidade, se ele não incorpora, ou se existe um prazo para essa incorporação. Por isso, existem 3 teorias que discutem isso. Primeiro, a teoria integrativa, que diz que incorpora os direitos dos trabalhadores estabelecidos em acordo e convenção coletivos, serão incorporados. Então, se eu der um adicional de insalubridade de 100%, para essa teoria, haverá, após o término do acordo ou convenção coletiva, a obrigação da empresa manter no contrato individual esse benefício.
Uma segunda entende o quê? A questão da ultraatividade ou ultranormatividade desse acordo ou convenção coletiva. Que é o quê? Que é a permanência dessa vantagem adquirida de maneira individual por um período até que seja elaborada uma nova convenção ou acordo coletivo. Então, vamos dar um exemplo aí. A gente faz um acordo ou convenção coletiva por 2 anos, estabelecendo esse adicional de salubridade de 100%. Para essa teoria, ele vale por esses 2 anos, mas enquanto não for elaborado um novo acordo ou uma nova convenção coletiva, esse benefício adquirido, essa insalubridade de 100%, ela vai permanecer como um direito do trabalhador ou dos trabalhadores desse setor ou dessa situação. Então, a primeira hipótese diz o quê? Incorpora independentemente de prazo. Concedeu através de acordo ou convenção coletiva, ainda que exista um prazo limite de vigência, ele incorpora. A segunda, que vigorava até 2017, que é a teoria da ultranormativa ou ultranormatividade, que é exatamente prega que existe a possibilidade de permanecer de maneira individual em situações excepcionais, quando não houver, por exemplo, a elaboração de novo acordo ou convenção coletiva. E, por fim, existe a teoria que agora voltou a ser aplicada, que é a teoria não integrativa ou negativista, que é aquela que não há incorporação dos direitos. Ou seja, terminou o prazo de vigência do acordo ou convenção coletiva, existindo ou não novo acordo ou convenção coletiva, não haverá a incorporação desse direito ao contrato individual do trabalho. Ou seja, o adicional de salubridade vigorou aí com um adicional de 100% por 2 anos. Se não houve acordo ou se houve alteração e não houve mais a inserção desse direito, esse adicional de salubridade não será mais pago com a proporção de 100%, certo? Então, de maneira resumida aqui ó, teoria da incorporação, que foi a primeira que a gente viu. Mesmo após a expiração do prazo de vigência do instrumento coletivo, haverá a permanência do benefício, certo? Ou seja, o primeiro argumento dessa teoria é que existe o quê? É a inalterabilidade das condições de trabalho. Se foi concedida uma condição melhor, ela deve ser o quê? Mantida. O segundo argumento diz o quê? Que sempre deverão ser respeitadas as normas convencionadas. Então, para eles, convencionou de maneira coletiva, ela deve permanecer. E, por fim, né, a terceiro argumento dessa teoria da incorporação, né, que não é aplicada no sistema nacional pátrio, é que a integração das cláusulas, acordos e convenções coletivas vem para preencher as normas. Se foi estabelecida uma norma melhor, deve ser aplicada. A teoria, né, deixar antes, né, vocês podem ver que a ordem que eu tratei com vocês é diferente da que está na apostila. Por quê? Porque até 2017 havia a aplicação da teoria da ultranormatividade. No entanto, com a reforma, agora voltou a aplicar o que é a teoria da não incorporação. Haverá apenas a concessão dos direitos coletivos e esses direitos, quando trouxerem benefício, serão concedidos apenas no prazo assinalado, no prazo pactuado. Então, as condições alcançadas por força de sentença normativa, convenção ou acordo coletivo vigoram no prazo assinado, não integrando de forma definitiva os contratos individuais de trabalho, certo? Então, nada mais é do que de dar força ao acordo de convenção coletiva, dando a questão da natureza temporária que elas estipulam. Até porque para incentivar depois os novos acordos e convenções coletivas. Porque senão ia começar a incorporar direito, e muitas vezes as empresas, em razão disso, elas se negariam a qualquer tipo de negociação. Portanto, a vigência agora, segundo a teoria da incorporação, que é atualmente aplicada, é dentro do prazo de validade do acordo ou convenção coletiva ou da sentença normativa. Certo? Então, até porque, pelo princípio da autonomia privada coletiva, o incentivo à negociação, essa é a melhor, a meu ver, a melhor teoria aplicada, certo? Por quê? Porque, como eu tinha dito, haverá possibilidade de pactuação. Por fim, a teoria da ultranormatividade, né? As cláusulas se incorporam aos contratos individuais de trabalho e outras que não se integram, dependendo da natureza, conteúdo e tempo das cláusulas, certo? Então,
Normalmente, a situação, por exemplo, de cláusulas, algumas cláusulas que estão previstas em lei, elas se incorporariam, e outras que não têm previsão legal não se incorporariam. No entanto, essa teoria da ultranormatividade já foi abandonada recentemente e não haverá mais a aplicação, certo? Para encerrar esses dois pontos aqui, bem interessante para a gente passar para a questão prática, antes de entrar no capítulo 8º, a questão o quê? Extensão. É possível a extensão de normas coletivas, ou seja, a adesão por outros sindicatos, ou a adesão de convenção celebrada, né, por outra entidade? Sim, é possível. Situação extremamente rara, né, a possibilidade de extensão isso a outros sindicatos, mas nada impede de haver uma negociação e estender esses benefícios, né, a outras classes e outras categorias, certo? Por fim, professor, pode haver anulação de acordo com a convenção coletiva? Pode. Eu mencionei para vocês que a Secretaria do Ministério do Trabalho, que é onde há o depósito, não é obrigada a fazer a avaliação das cláusulas do acordo de convenção coletiva. Essa avaliação da questão das cláusulas inseridas em acordo ou convenção coletiva serão feitas pelo Poder Judiciário a partir da iniciativa, seja do Ministério Público, seja dos sindicatos. Então, se houver algum abuso, alguma cláusula excessiva, ou muitas vezes que venham a ser consideradas como abusivas, essa avaliação, essa possibilidade de anulação será feita pelo Poder Judiciário do Trabalho, ou seja, a Justiça do Trabalho. Atenção aqui, pode haver a anulação de uma cláusula específica, como pode haver a anulação de todo o acordo ou convenção coletiva. E isso será avaliado, como eu disse, pela Justiça do Trabalho. Nesse ponto, o Ministério Público do Trabalho tem uma participação bem interessante, que eles podem apresentar ação civil, ações civis públicas, eles podem acionar o Poder Judiciário para declarar essa anulação, né, de cláusula ou da convenção ou acordo coletivo como um todo. Gente, essa anulação não tem por objetivo enfraquecer a negociação coletiva, é só evitar abusos que podem ser cometidos. Então, vou dar um exemplo. Estabelecer lá que, em razão do acordo de convenção coletiva, a empresa vai ter que descontar agora 30% do valor do salário e repassar ao sindicato. Essa é uma medida abusiva antissindical que pode ser anulada. Não quer dizer o acordo coletivo inteiro, mas essa cláusula em específico pode ser anulada. Porque, apesar do acordo de convenção coletiva partir da liberdade, que eu já mencionei, liberdade de manifestação de vontade, que a gente já mencionou anteriormente, que é a livre vontade das partes, né, ainda existe o quê? A obrigatoriedade de observação do que está estabelecido no nosso ordenamento jurídico quanto a leis, ou seja, as cláusulas estabelecidas entre convenção e acordo coletivo também devem ser observadas com olhos na Constituição e nas leis infraconstitucionais, certo? Não basta, portanto, como está na apostila aqui, ser livremente manifestada a vontade. Esta há de ser expressa conforme a lei, ou seja, quando assim dispuser o legislador, assim tem que ser observado perante o acordo de convenção coletiva, certo? Deixa eu ver o que mais. Lembrando que essa questão da Assembleia sobre a análise do acordo ou convenção coletiva pode haver, mas sempre com observância do que está estabelecido na legislação, certo? E uma vez anulada a convenção ou acordo coletivo, e isso pode impactar a todos todos aqueles que estão envoltos naquela categoria, como também pode ver, gente, a possibilidade de você pedir a invalidade da cláusula do acordo ou convenção coletiva de maneira individual. Então, você entra com uma reclamação trabalhista e você pede para que aquela cláusula não seja aplicada ao seu contrato de trabalho. Isso também pode. Então, a gente tem duas hipóteses. Uma, o pedido de anulação de maneira coletiva. Duas, a possibilidade de apresentação, né, de pedido de anulação através de ação individual, certo? Lembrando que quando se tratar de convenção ou acordo coletivo e caso haja pedido através de sindicato, ele terá efeito erga omnes para todos aqueles associados daquela base territorial. Se for através de uma reclamação trabalhista, essa anulação, se vier a ocorrer, vai atingir apenas aquele indivíduo da reclamação trabalhista,
porque o efeito dessa declaração ela será exclusivamente inter partes, certo? Então, assim a gente termina a questão da exposição teórica, foi até mais do que eu esperava. A gente deixa para a aula que vem a questão da matéria de greve. Vamos dar uma olhada agora no nosso material referente aí ao acordo coletivo e ao final a gente faz umas questõezinhas aí do tema. Certo, gente? Alguma pergunta até aqui? Né? Não é um tema tão difícil como os anteriores. Então, é uma situação mais tranquila. Professor, sobre as teorias da incorporação, na apostila está com uma terminologia, e aí o senhor explicou para a gente de outra forma. Teria como o senhor estar identificando na apostila? Tem Porque o aqui, senhor ó. fala de integrativa, né? Isso, é só um, como eu diria, nomenclaturas, né? A mais conhecida é o que está na apostila, né? Incorporação, não incorporação e da ultranormatividade. Então, mas você pode colocar aí, ó, teoria da incorporação é a integrativa, né? A teoria da não incorporação, ela é a mais conhecida como negativista. E, por fim, a teoria da ultranormatividade, que esse é o termo mesmo, ultranormativa. Obrigada. Certo? Josué, eu tenho disponibilizado lá, vocês têm visto lá, eu posto aqui as nossas aulas lá no YouTube depois, né? Pode ter um atrasinho aí de 1, 2 dias, mas eu coloco lá, tá? Para quem quiser ver depois ou quiser, né, até para os alunos que não têm possibilidade de comparecer, ter a possibilidade de fazer o estudo posteriormente, né? Então, vamos fechar aqui o material. Não, vamos pegar o próximo. Estou gostando de ver hoje, hein, gente? O quórum tá bom, hein? Agora vocês estão pegando o jeitão, né? Vamos lá, acho que eu vou pegar primeiro. Apareceu aí o acordo coletivo, gente? Sim. Então, esse foi aquele acordo coletivo que eu mencionei para vocês. Né? Aqui, ó, só para primeiro que estava discutindo com vocês, a gente viu aí quais são os pontos fundamentais do acordo. Ó, tem que haver a identificação das partes, tem que apontar se trata de acordo ou convenção coletiva, a preenchimento também de quem são as partes, né, por parte da empresa, ou seja, se é uma empresa, se são várias empresas. Tem que ter o prazo de vigência, tem que ter abrangência, ou seja, se é referente apenas aos trabalhadores, quem que serão os setores atingidos da empresa, certo? E aí tem estabelecimento de direitos aqui, né? Então, aqui a gente estabelece, aqui um acordo específico que eu mencionei para vocês, para esse período agora de pandemia, então, no caso aí de suspensão do contrato de trabalho, tá? Deixa eu ver se rapidinho aqui, se eu consigo achar uma aqui. Já que esse aqui é o meu computador de casa, então não tem os do escritório aqui todos. Deixa eu ver aqui. Quero trazer um para vocês agora, um pouco mais complexo, para vocês verem que não é, então pode ter bastante diferenciação, bastante pontos trazidos, direitos estabelecidos dentro de uma convenção coletiva. Se eu consigo abrir uma aqui. Apareceu para vocês ou ainda não? Está o antigo ainda, né? Está aparecendo qual para vocês aí, gente? Está aparecendo o do Sindicato da Construção, não?
É o de bares ainda. Ah, então tá. Então deixa eu fechar esse. Apareceu agora a convenção coletiva da construção, do Sindicato da Construção? Sim. Sim. Então tá. Por que eu mudei agora? Porque aqui é uma situação especial em razão da pandemia. Agora a gente vai ver uma convenção coletiva. Primeiro, o que a gente vai observar? Ó, aqui, ó, vou pegar aqui minha caneta. Sindicato da Construção do Estado de Mato Grosso, de um lado, e Sindicato dos Trabalhadores da Construção do outro lado. Tem outros sindicatos participando, nada impede. Ó. Tem de Barra do Garça, tem de Cuiabá, tem o sindicato do Nortão, mas a gente está falando só sobre o quê? Negociação entre sindicatos. Se é entre sindicatos, estamos diante de quê? De uma convenção coletiva, certo? Ó, vocês podem ver que aquela questão do depósito pode ser verificado pela autenticação aqui. Ó. Eles falaram que já está disponibilizado no Ministério do Trabalho e Governo, ou seja, através do sistema mediador. O que é isso? Nada mais é do que apontamento do depósito que foi feito junto ao sistema, certo? Aí tem o que? Ó, as partes fixam a questão da vigência, 1º de maio de 2018 a 30 de abril de 2019. Aí, na aula passada, a gente estudou o quê? Data base. Professor, o que é data base? O que eu falei? É a data da pactuação do acordo ou convenção coletiva. É como se considerada a data de aniversário daquela convenção ou acordo coletivo. Então, vocês veem que aqui é a especificação, data base 1º de maio. Por quê? Porque foi aqui, ó, prazo de vigência, quando começou a valer aquela convenção coletiva. Aí vem a abrangência, que eu falei para vocês, a localidade onde ela se aplicará. Vejam que tem aqui, ó, diversas cidades junto ao estado. Nortelândia, Nova Canarana, Santa Carmen, São José do Rio Claro, Sapezal, Sinop, Torixoréu. Então, tudo isso aqui está na abrangência. Por quê? Porque você vê que existem vários sindicatos representando cada uma dessas regiões. E aí vai valer tudo dentro dessa região. Próximo ponto, que é o ponto importante que eu falei para vocês. Aqui está meio bagunçado, mas aqui, ó, é a questão do salário base, ou seja, o piso de cada um dos trabalhadores. Ó, para esse sindicato que a gente está mencionando, da construção civil, ó, a salário base, por exemplo, do almoxarife, R$ 1.530,14. Existe a possibilidade da estipulação por hora. Então, a hora seria de R$ 6,95. Eletricista, encanador, encarregado, servidor, servente ajudante de pedreiro, vigia, todos eles, gente, têm um piso estabelecido dentro da convenção ou acordo coletivo. Então, as construtoras aí, né, da construção, né, sindicato das indústrias da construção, tem que observar esses valores. Não pode pagar um valor menor, salvo se houver um acordo coletivo, como mencionei para vocês, que aí nessa situação haverá a prevalência do acordo coletivo por se tratar de uma situação de especialidade, de tratar da realidade dentro daquela empresa, né? Próximo ponto. Aí fala de reajuste e correção de salários, desconto de salário. Eu vou falar de maneira genérica para a gente não analisar ponto a ponto, só os principais pontos. Enquadramento aqui, classificação profissional, para ver qual que é a atividade exercida por cada um deles, é o que ele vai fazer dentro daquela obra. Salário de substituição temporária, por exemplo, o trabalhador que tiver de férias, quem assumiu o cargo dele. Aí vem a questão de horas extras. Ó, horas extras, duração máxima de 2 horas e o valor de 50%. Ou seja, a gente está estabelecendo o que é feito o pagamento, certo? Até aqui, gente, aqui que está nessa cláusula 8ª aqui, quanto às horas extras, é uma reprodução do que está na lei. A lei estipula uma máximo de horas extras por 2 horas e um adicional de 50%. Mas veja o parágrafo 1º aqui, ó. Existe a possibilidade, o quê? Da possibilidade de suplementar as horas que excederem a duras, ou seja, no valor de 100%. Ou seja, as primeiras 2 horas adicional de 50%, terceira e quarta hora, por exemplo, adicional de 100%, como medida excepcional. Tem isso na lei? Não tem.
A gente está estabelecendo, através de um instrumento normativo, um benefício. Certo? Olha lá, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade. Só que não tem nenhuma estipulação específica nesse ponto, então vai ser observar o que está na lei. Né? Auxílio alimentação, né? Não existe obrigatoriedade de auxílio alimentação na lei via de regra, no entanto, pode ser estabelecido em convenção, acordo coletivo. Olha aqui, ó, fornecimento de café da manhã. Toda empresa tem que fornecer café da manhã? Não, mas se tiver em convenção, acordo coletivo, vai ter que fornecer. Inclusive, gente, olha só, ó a especificação. Um pão com margarina e café com leite, suco ou chá. Certo? Então, se está isso no acordo, ele vai ter que disponibilizar pão com margarina e vai ter que disponibilizar a empresa, né, café com leite, suco ou chá. Questão de transporte, trabalhador, vale transporte, seguro de vida. Ó. Normalmente não está na lei a questão de seguro de vida. Aqui tem aqui a pólice de 10 mil, a pólice de 3 mil, tudo de acordo aí com do que tiver pactuado nesse acordo da convenção coletiva. Por fim, existe aqui a empresa poderá fornecer um sacolão de alimentos para aqueles que forem, o que eles chamam de prêmio assiduidade. O que é prêmio assiduidade? Aquelas empresas onde o trabalhador não venha a ter um número X de falta, ele vai ter direito a, por exemplo, um sacolão. Beleza? Maravilha, vai ter direito. Então, a gente está estabelecendo aí um direito que não está na lei e vai gerar um direito para o trabalhador durante esse prazo, que a gente viu que aplica a teoria negativista ou não incorporadora do benefício. O que foi, Josué? Brincadeira, salário de almoxarife pela responsabilidade que tem. É muita coisa mesmo. É muita responsabilidade, né? Normalmente, o almoxarife recebe mais. Ali é o valor mínimo, né? Ele recebe um pouco mais, né? Até pela responsabilidade. E com o tempo, ele também recebendo as promoções, né? Mas, realmente, mesmo para início de conversa, é um valor muito baixo, né? Aqui, ó, estabelecimento de plano de saúde, forma de pagamento, quais são os direitos, como que é feito. Vejam, gente, que aqui a gente está só na página 7. Aqui, ó, desligamento e demissão. Aqui fala o que? Multa por homologação, ou seja, aqui deve ter estabelecido que deve ser feita a homologação dentro do sindicato. Olha lá, ó. A homologação da rescisão do contrato deve ser feita dentro do sindicato. A gente estudou, já mencionei para vocês o quê? Professor, com a reforma tem que passar tem que ser feita a homologação da rescisão junto ao sindicato? Não é mais obrigatório. É o quê? Facultativa. Mas pode ser estabelecido em acordo com a convenção coletiva? Pode. E se tiver estabelecido, tem que cumprir? Tem. Ou seja, se tiver em acordo com a convenção coletiva, a empresa vai ter que efetuar a homologação junto aos sindicatos. Aí tem regra dos documentos exigidos para rescisão contratual, termo de quitação anual, estabilidade, garantia de emprego para gestante, controle de falta, regra de compensação de jornada, tolerância de atraso do trabalhador, ó, haverá uma tolerância de 15 minutos por atraso, saúde e segurança do ambiente de trabalho. Então, vejam, gente, que existe, o que eu estou trazendo para vocês. Depois a gente pode até enviar para vocês, vou ver se eu disponibilizo lá no Classroom esse documento aqui, esse acordo de convenção coletiva, para quem tiver interesse de visualizar. Então, vejam que aqui a gente está só no início. Aqui, para vocês terem uma ideia, são 24 páginas, a gente pode até voltar a marcar aqui, que a gente parou na metade, página 12, para a gente dar uma analisada na aula que vem, mas vejam que são 24 páginas de cláusulas que vão regular a relação entre trabalhadores e empresas dentro de uma determinada categoria, certo? Então, tem bastante, a gente tem bastante cláusulas e direitos estabelecidos. Certo, gente? Querem fazer umas questõezinhas ou deu a hora de vocês aí? Se quiser, a gente faz uma ou duas rapidinho ali. Vamos fazer rapidinho? Pelo menos duas? Vou fechar aqui. Peraí, deixa eu salvar isso aqui para mandar para vocês. Depois eu salvo.
Ué. Vamos lá, gente. Vamos resolver rapidinho duas aqui. Vocês me falam no chat aí qual que é a resposta que vocês acham correta. Ó, prova de 2019, FGV ou AB. A Sociedade Empresária Ômega LTDA deseja reduzir 20% o seu quadro de pessoal, motivo pelo qual realizou um acordo coletivo com o sindicato de classe dos seus empregados, prevendo um programa de demissão incentivada, o conhecido como PDI, com vantagens econômicas para aqueles que aderissem. Gilberto, empregado de empresa havia 15 anos, aderiu ao programa em 12/10/2018. Recebeu a indenização prometida sem qualquer ressalva e 3 meses depois ajuizou reclamação trabalhista contra o ex-empregador diante da situação apresentada. Diante da situação apresentada e dos termos da CLT, assinale a alternativa correta. A adesão do PDI não impede a busca com sucesso por direitos lesados. B. A quitação plena e irrevogável da adesão do programa de demissão incentivada somente ocorreria se fosse acertado com convenção coletiva, mas não acordo coletivo. C. O empregado não terá sucesso na ação, pois conferiu quitação plena. E D. A demanda não terá sucesso, exceto se Gilberto previamente devolver em juízo o valor recebido pela adesão ao programa de demissão incentivado. E aí, gente, qual que vocês acham que é aí? Podem marcar no chat aí. O que vocês acham? Qual a resposta? Certo. Deixa eu dar uma recapitulada. Gilberto, empregado havia 15 anos. Aderiu ao programa, recebeu a indenização prometida sem qualquer ressalva. Vamos lá, vamos ver o que vocês estão falando aqui. A, C. Gente, vamos lá, vamos cortar primeiro as que estão erradas. Primeiro, a B está errada. Por quê? Porque a quitação, né, ou plano de demissão involuntária, ou incentivada, desculpa, plano de demissão incentivada ou voluntário, ele não é só possível de ser pactuado através de convenção coletiva. Ele pode ser feito tanto por convenção como por acordo. Então, está errado. Ele fala aqui que só ocorreria se fosse acertado em convenção coletiva, mas não em acordo coletivo. Errado. D. A demanda não terá sucesso, exceto se Gilberto previamente devolver em juízo o valor recebido pelo programa de adesão voluntária ou incentivada. Falso. E, consequentemente, se utilizando já a resposta dessa, também não vai ser a letra A. Por quê? Se ele aderiu, ele não é obrigado a aderir, em momento algum. Mas se ele aderir, ele não vai poder voltar atrás, salvo se fosse um motivo, né, uma adesão ao plano através de coação, erro, dolo, alguma medida aí que viesse a dar viciado a sua declaração. Então, é a letra C. Vamos ver se está certo. Vamos responder aqui. Parabéns, você acertou. Então, por que não é, gente? Porque o programa de demissão incentivada, ele não é obrigatório. Como o nome diz, Gilberto, ele que tomou parte disso e aceitou no caso aí, em entrar no plano. Se ele queria sair da empresa e receber o valor, se não há nenhum tipo de vício, ele vai ter que aguentar aquela opção que ele tomou. Não pode depois ele querer entrar com a ação para pedir algum outro direito relacionado a isso, gente. Por exemplo, se ele está pedindo horas extras e ele entrar com a ação, ele pode entrar? Pode. Mas a pegadinha da questão é que ele está se referindo ao plano de demissão incentivada. Referente à dispensa e o pagamento dessa dispensa, uma vez aceita, ele não pode voltar atrás, salvo se houver algum vício de consentimento. Certo, gente? Querem fazer mais uma ou deu? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer uma rapidão aqui, ó.
Bala aqui, ó. Parabéns aí, pessoal. Bastante pessoal acertou. Tem bastante gente que respondeu A, mas a maioria respondeu C. Vamos lá. 2018, a FGV ou AB. Em determinada localidade existe a seguinte situação. A convenção coletiva da categoria para o período de 2018 e 2019 prevê o pagamento de adicional de 70% sobre horas extras realizadas de segunda-feira a sábado. Ocorre que a sociedade empresária PETA havia assinado um acordo coletivo para o mesmo período, porém, alguns dias antes, prevendo o pagamento dessas horas extras com um adicional de 60%. E aí? De acordo com a CLT, assinale a opção que indica o adicional que deverá prevalecer. A. 70%. Prevalecerá o adicional de 70% por ser mais benéfico. Diante da controvérsia, valerá o adicional de 50% previsto na Constituição Federal. Deverá ser respeitada a média entre os adicionais previstos em ambas as normas coletivas, ou seja, 65%, ou D, valerá o adicional de 60% previsto em acordo coletivo que prevalece sobre a convenção. E aí? E aí, gente? Rapidão, põe aí, vamos lá. Questão 2. Abstenção, né, Paulo? Na prova, você vai deixar abstenção, você vai perder uma questão. Você tem que, no mínimo, chutar, pô. Professor, o senhor tinha falado nessa aula que seria mais benéfica, não? Não. No caso, seria A. O que eu falei? A pergunta foi exatamente do Alan. Conflito entre acordo e convenção coletiva, prevalece o quê? E aí, gente? Mais benéfica. Pelo princípio da especialidade é o acordo. Exatamente. Perfeito. Essa é a resposta. Olha lá, parabéns, você acertou. O que eu falei, gente? Via de regra, em direito individual, a norma coletiva, né, havendo duas normas, prevalece a que é mais benéfica. Em direito coletivo do trabalho, eu mencionei que com a alteração da Lei 3.467, a aplicação do princípio da especialidade e havendo conflito entre acordo e convenção coletiva, prevalece o acordo em razão da especialidade, para aplicar dentro daquela empresa, certo? Dentro daquela empresa que fez o acordo coletivo, exato, princípio da especialidade. Então, para vocês verem a importância, gente, não é querer me vangloriar do trabalho que a gente está apresentando, mas eu não selecionei as questões, eu só abri aqui, vocês viram que eu respondi com vocês as questões. Uma questão que a gente abordou hoje, né, o que a gente falou do princípio da especialidade, a aula passada e a aula de hoje, falando do conflito entre as duas normas, caiu uma questão que vocês aí, né, poderiam aproveitar na resposta. Por que é o conflito aqui? Porque está falando da mesma aqui, ó, convenção coletiva com adicional de 70% e um acordo coletivo com adicional de 60% dentro da mesma base territorial, em determinada localidade. Então, mais uma vez, gente, havendo conflito entre acordo e convenção coletiva, estabelecendo normas dentro da mesma base territorial, vai prevalecer o acordo coletivo, certo? Então, tomem cuidado quando se forem resolver questões. Se for antes de 2017, a resposta seria a letra A, que a maioria aí nessa questão acabou respondendo. Agora, na questão a partir da reforma, que é com a aula apresentada de hoje, a gente teria que marcar a letra D. Certo, gente? Tá bom por hoje? Duas questões. Viu a questão da importância da resolução de questões? E realmente para apontar que a gente está analisando as questões que são objeto de avaliação na prova da ordem. Certo? Vamos parar por aqui, então. Agradeço a presença de todos aí. Vamos seguir aí com as aulas quando estiverem online. Se a faculdade avisar, né, a gente volta, né, quando avisar, acredito que a gente deve voltar às aulas físicas. Estamos com saudade já. Mas, de qualquer forma, enquanto durar as aulas online, a gente fica nesse sistema de avaliação desses 3 pontos. Teoria, prática e resolução de questão durante as nossas avaliações. Certo, gente? As nossas apresentações aí. Vou disponibilizar aí, avise os colegas dessa aula lá no YouTube. Tá bom, gente? Obrigado vocês, valeu por vocês, valeu pela presença de vocês, vocês que são top aí. Um abração, bom final de semana. E uma coisa, gente, juízo, cuidado, que vocês estão aprontando em casa aí, viu? Ora.
Beijo, gente. Boa aula aí para vocês e bom final de semana.